Muito obrigada, Pedro Teixeira, direto de Brasília. Vamos para análise aqui no CNN Arena desse tema que é importante, a abertura do ano legislativo. Vários recados, inclusive, para além desse julgamento que é muito importante, mas vários recados na fala de abertura do presidente do STF. O que você destaca, Vitor? Ju, como você disse, essa primeira fala de Luiz Roberto Barroso, nessa abertura dos trabalhos, na verdade deu bastante o tom do que se espera dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal neste ano. Vale te destacar, por exemplo, uma tentativa por parte de Barroso de defender a atuação do Poder Judiciário e também a atuação nas mais diversas esferas, por exemplo, também das procuradorias e também da Defensoria Pública, mas principalmente relatar, por exemplo, o quanto se judicializam questões no Brasil. Barroso citou, de fato, esse extenso número de processos que chegam ao Supremo Tribunal Federal ano após ano, como inclusive uma justificativa para os custos do judiciário, defendendo inclusive sua classe e defendendo também os juízes, apesar de dizer com todas as letras ser contrário, é claro, a qualquer tipo de abuso ou de mau uso dos recursos públicos. Mas ele disse, citando isso, que a litigiosidade do país ela é uma das maiores do mundo. No ano passado, inclusive, ele já tinha citado, por exemplo, Justiça do Trabalho, o quanto, de fato, questões trabalhistas vão parar na Justiça, quanto se discute, quanto deve-se apreciar matérias trabalhistas, e há uma defesa, portanto, de uma possibilidade de uma diminuição e da consolidação, por exemplo, de acordos pautados, principalmente pelas defesas também de empregados e também de patrões. Disse ele, inclusive, que essas brigas que chegam ao Supremo Tribunal Federal normalmente desagradam um lado ou outro. Ele citou, por exemplo, Ju, questões que envolvem, por exemplo, questões financeiras, tributárias, que podem ou causar algum tipo de incômodo, por exemplo, para o contribuinte, para empresas, por exemplo, ou para a Fazenda Pública, dependendo do resultado daquele julgamento, do julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal, colocando, inclusive, o Supremo exatamente como esse ator que existe para desagradar alguém. Então, há uma série de medidas que vão ser discutidas, pautas que vão ser discutidas pelo Supremo Tribunal Federal, em um momento, inclusive, que há muita contestação por parte de parlamentares daquilo que consideram uma ingerência indevida do Supremo Tribunal Federal sobre os trabalhos do Legislativo. Como, por exemplo, a gente vem discutindo isso ao longo dos últimos meses aqui no Arena, com essa possibilidade, por exemplo, dessa retomada, depois do pedido de vista do ministro André Mendonça, no final do ano passado, no dia 18 de dezembro, daquelas 3 pautas que envolvem a análise sobre a constitucionalidade do Marco Civil da Internet, ou pelo menos de partes do Marco Civil da Internet, exatamente discutindo a regulamentação das redes sociais, que foi considerado por parte de alguns parlamentares como uma ingerência indevida. Mas há essa perspectiva da retomada, por exemplo, dessas discussões agora em breve. Isso deve acontecer, por exemplo, no mês que vem. Então, há uma série de discussões que devem ser travadas no Supremo Tribunal Federal, olhado à lupa, é evidente, pela população brasileira, mas também pelo Congresso Nacional.